Bom, então, pessoal, nós voltamos a falar sobre o fluxograma. E aí eu estava falando para vocês que o fluxograma ele não pode ser construído da maneira que vocês gostariam, né? Pode ser lá com uma estrelinha, com um coração, com a nuvem. Não é dessa forma que a gente vai construir o fluxograma. O fluxograma, ele precisa ser construído através de uma espécie de regra, né? Então, a gente vai ver essa regrinha agora, tá bom? Bom, início ou fim, né? Lembra que quando a gente viu ali o início ou fim, era de alguma atividade que seria realizada. Então, para iniciar, né, para ser início ou fim de um fluxograma, o que a gente vai precisar utilizar é essa espécie de redondinho retangular, eu não sei o nome disso, mas que está aí do lado esquerdo de vocês, ao lado do início ou fim. É esse aqui que eu estou mostrando aqui, ó, com o mouse. É essa imagem que vocês vão utilizar para representar o início ou o fim de uma ação. É o símbolo utilizado apenas no início e no fim do processo. E representa exatamente seus extremos. Em qual ponto o processo começa e em qual termina. Então, para expressar ali no fluxograma o início ou o fim dele, nós vamos precisar utilizar ali essa imagem que está à esquerda de vocês, ao lado do início ou fim. Todo fluxograma deve conter o símbolo início e o símbolo fim, para que fiquem claras as suas delimitações. Então, independentemente de qual parte do mundo vocês façam esse fluxograma, ele vai ser construído com início e com fim através dessa representação que está aí do lado esquerdo de vocês. Pessoal, vale a pena acrescentar que todas as representações vão estar aí do lado esquerdo de vocês, do lado do título, tá? E ele serve para representar o que de fato ele compreende ali dentro do fluxograma. Processo. Processo é esse retângulo azulzinho. Lembrando que a cor dele pode ser qualquer cor, tá bom? Eu fiz o azul aqui porque na hora veio azul. Mas pode ser qualquer cor. Apenas o instrumento, né? Apenas a representação que deve caber a cada coisa que você deseja representar ali dentro do fluxograma. Processo. Esse é um símbolo muito utilizado em fluxogramas, pois representa as etapas do processo, ou seja, aquilo que deve ser feito. Alguns exemplos que devem ser enquadrados nessa categoria são atender cliente, embalar produto, chamar candidato para entrevista, fazer pedido do fornecedor e etc. Isso tudo é o processo, né? É a ação. Então, tudo que você for dizer ali no fluxograma que é referente a um processo, a uma ação, você vai utilizar esse retângulozinho azul. A seguir, a gente tem a decisão. A decisão é esse losango. E o que é a decisão dentro do fluxograma? São os pontos em que o processo pode seguir por um caminho ou outro. Eles dependem de alguma tomada de decisão. Então, por exemplo, vou pensar aqui numa pergunta para o fluxograma. O cliente deseja receber a compra em casa? Sim ou não? Então, se eu quiser fazer essa pergunta dentro do fluxograma, sempre que eu for fazer alguma pergunta, alguma decisão, alguma tomada de decisão dentro do fluxograma, vai ser esse losango que a gente vai utilizar. Então, o cliente deseja receber a mercadoria em casa? Sim ou não? Eu vou utilizar esse losango azul. O fluxo é indicado por essa setinha, né? E o que ela
do nosso fluxograma. É a seta que representa o fluxo do processo, ou seja, qual é a ordem que as etapas devem ser seguidas para a realização correta do processo. Esse é um símbolo bem intuitivo, já que o natural, quando vemos setas, é ler as informações seguindo-as. Por isso, esse símbolo é utilizado para conectar demais representações gráficas. Bom, então, seta intuitiva para a gente, né? Se a gente está vendo uma seta apontando para determinada direção, a gente vai seguir aquela seta. Então, dentro do nosso fluxograma, a gente vai precisar dessa seta para indicar qual que vai ser a próxima etapa do fluxograma. E assim vai ficar mais fácil para o nosso interlocutor, né? Para a pessoa que está lendo aquele fluxograma, identificar o passo que ela precisa seguir. Processo pré-definido. Representa uma etapa que foi utilizada em outro fluxograma. Nesse caso, para não parecer que são duas coisas distintas na visão macro da organização, o mais indicado é utilizar este símbolo. Então, esse símbolo é de processo pré-definido. Vou confessar para vocês que eu quase não vejo esse símbolo em fluxogramas, mas ele representa que uma etapa já foi utilizada em outro fluxograma. Então, em outro fluxograma já tem essa etapa. Então, significa apenas isso. Vocês provavelmente não vão utilizar esse processo pré-definido. Dificilmente vocês vão utilizar. Mas caso vocês precisem, né, vocês já sabem. Operação manual. O que é a operação manual dentro do fluxograma, né? Que é a representação aqui desse símbolo que está à nossa esquerda. Mostra uma tarefa manual que precisa ser feita manualmente. Por exemplo, no caso de uma máquina que trabalha incessantemente até que algum funcionário clique no botão parar. Então, por exemplo, se eu tivesse lá um fluxograma ensinando como manusear a máquina, eu ia falar para ele, essa operação ela é feita manualmente, então essa parte de parar a máquina você vai precisar ir lá clicar no botão para parar ela. Então é uma operação manual. Estou explicando para o funcionário que ele vai precisar fazer isso com a mão dele, né? Manualmente. Documento, né? O documento vai ser esse símbolo que a gente tem aí à nossa esquerda. Toda vez que for gerado algum documento durante o processo, é este símbolo que deverá ser utilizado. É o caso de elaboração de propostas, contratos, relatórios, entre outros. Então, dentro do fluxograma, se em algum momento eu estiver fazendo um fluxograma para gerar um contrato, e eu estou explicando nesse fluxograma como gerar esse contrato, no final eu vou ter esse documento como gerado pelo fluxograma. E aí eu vou pegar essa imagem para representar como documento. Conector, né? Tem como objetivo ligar de um ponto a outro do fluxo. Mas você deve estar se perguntando, por que utilizar um conector se a seta de fluxo já faz esse trabalho? Bom, essa representação só costuma ser utilizada em fluxogramas bastante complexos, pois ele conecta etapas que estão muito distantes uma das outras, tornando-se confusa a utilização das setas. Então, isso é para o caso de um fluxograma mais elaborado, que as setas vão estar ali talvez prejudicando a leitura daquele fluxograma e vai ser utilizado o conector. Mas isso, como já dito no nosso texto, né, raramente vai ser utilizado, tá bom? Mas é importante que vocês saibam. A seguir, a gente tem o fluxograma de processos linear. Fluxograma de processos linear é um diagrama que exibe a sequência de trabalho com o acréscimo dos pontos de decisão durante o fluxo. Sua abrangência pode auxiliar os processos na identificação de gargalos, retrabalhos e abundância nos processos. Geralmente é utilizado para explicar o funcionamento de determinada tarefa. Então, o fluxograma linear é esse que a gente já viu, o primeiro exemplo do que a gente já viu, né?
E esse é um fluxograma linear. Significa o quê? Que ele não envolve outros setores para realizar o fluxograma, né? Para uma pessoa realizar essa tarefa, essa atividade, ela não vai precisar de outros setores. Ela sozinha consegue realizar essa atividade. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma lâmpada que não funciona. Então, a lâmpada ela não funciona. O que eu faço quando a lâmpada não funciona? Primeiro, eu tenho que verificar se a lâmpada estava plugada. Então, a pergunta que eu tenho, vocês podem verificar aqui, ó, é o losango que eu tenho nessa situação de pergunta, igual eu falei lá para vocês. Sempre que eu fizer uma pergunta, vai ser o losango. A lâmpada estava plugada? Sim ou não? Se sim, eu tenho que plugar a lâmpada. Se não, o bulbo queimou? Sim ou não? Se sim, trocar o bulbo. Se não, comprar uma lâmpada nova. Esse é um exemplo de fluxograma. E aqui, ó, vocês podem ver também, ó, tudo está funcionando adequadamente. Todo o fluxograma está de acordo com aquelas regras que eu citei para vocês. Então, corta o vídeo, pessoal, e continua no próximo.